Você, fazendo simulados, você vai ter uma aprendizagem acelerada. Por que tu vai ter uma aprendizagem acelerada? Porque o teu cérebro ele vai fazer a lógica. Ele vai pensar, pô, eu errei 30 questões de matemática e eu preciso, né, errei 30, acertei 15. Só que eu preciso acertar uma média de 25, 30 questões para passar em medicina no Enem. Tô falando para a escola pública, tá? Se é ampla concorrência, é outro cenário. Questões fáceis e medianas. E aí o teu cérebro ele faz um cálculo mental ali rapidinho, porque ele é lógico, né? Nós aprendemos a lógica, nós não somos lógicos por natureza, mas a gente aprende a lógica na escola, na nossa vida. E aí ele faz um cálculo mental. Pô, se eu acertei 15 e eu preciso de 30, eu tenho que duplicar a minha nota. E aí ele gera um alerta, ele gera um foco seletivo. Você pega o conteúdo. Quando você senta para estudar geometria plana, você pô, geometria plana cai no Enem. Então guarda, memoriza. Probabilidade, cai no Enem. Então memoriza a probabilidade. Memoriza a média, né, a parte estatística. Memoriza a média, moda, mediana, guarda esses conceitos porque isso cai no Enem. Eu abro a prova do Enem e tá lá. Se você faz simulado toda semana, você tem essa visão. Então já expliquei para vocês, memória de longo prazo. Eu fiz uma aula, né, pessoal? Fiquei 2 horas aqui falando sobre memória, né? Muita gente vai lá no meu Insta, Léo, memória, o que tem que fazer de memória? Pessoal, tem que entender o que é a memória e quais são os fatores que influenciam a memória. E depois a gente fala da técnica. Porque se você vai só na técnica, não faz sentido. Você tem que entender o mecanismo por trás. Eu sempre prezo nisso. Você tem que entender o porquê. O paciente no consultório, no ambulatório, tá? Eu estava hoje no ambulatório de dermato, né? Nós ficamos a manhã inteira no ambulatório de dermato. Aquele paciente que adere ao tratamento é aquele paciente que entende os motivos pelo qual ele precisa aderir ao tratamento. Aquele paciente que você, toma esse remédio que vai melhorar. Porque o nosso cérebro, ele é lógico, ele quer ver a lógica. Aí se tu explica, se tu tomar esse medicamento, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e no longo prazo você vai ter esse resultado. Aí o teu cérebro, ele fica mais fácil ele aderir ao tratamento. Se você explica para ele os motivos e quais são os efeitos colaterais se você não fizer isso. Aí o cérebro do paciente gera um alerta. Pô, se eu não fizer isso, eu vou ter um câncer. Se eu não fizer aquilo, eu não vou ver os meus netos, eu vou morrer mais cedo. Se eu não parar de fumar, eu vou ter tal e tal e tal consequência. E aí tu faz ele projetar o futuro. E aí tem uma estrutura anatômica chamada córtex orbitofrontal. Eu já falei ele. Córtex orbitofrontal e córtex cingulado anterior. Eu já mostrei essas estruturas anatômicas que são muito estudadas pela neurociência aqui para vocês. E o que eles fazem? Eles tentam projetar o futuro. Eles tentam basicamente ver, se eu fizer isso, eu vou ter prazer ou dor. Se eu sentar aqui, dar uma aula para vocês de 1 hora, eu tive aula de manhã, tive aula de tarde, tive aula da liga das 7h30 às 8h30, tô dando aula aqui para vocês das 9 até umas 10 e pouquinho, ou seja, é o dia inteiro, pessoal, é 16 horas por dia. Só que aqui é uma aula de graça, eu falei para vocês, é uma aula de graça, ninguém cobra, não precisa pagar nada para ter acesso a essa aula. E por que eu tô aqui? Porque o meu córtex orbitofrontal, ele sabe que eu sou a pessoa que mais ganha com essas aulas. Olha que legal. Não é você que está assistindo essa aula que mais ganha. Quem mais ganha com essas aulas sou eu. Por quê? Eu estou desenvolvendo habilidades comunicativas, eu estou me desenvolvendo, né, uma forma de expressar melhor as minhas ideias, eu estou passando conhecimento, e se eu passo o conhecimento, eu gravo esse conhecimento, eu memorizo mais esse conhecimento, porque eu estou dando uma aula. Então o professor, por que o professor é especialista? Porque ele deu milhares de vezes aquela aula e ele guardou, ele criou um circuito neuronal no cérebro dele para passar aquele conhecimento. Então ele sabe muito. E é isso que eu quero fazer. Eu quero dar várias aulas para me tornar um especialista em neurociência. Então toda segunda eu venho aqui. Então eu sou a pessoa que mais ganha, entendeu, pessoal?